17. Eles vão me arrumar um copo d'água aqui. João capítulo 17. A leitura, irmãos, é toda a leitura que nós fizemos durante os cânticos. Então nós vamos fazer agora, não vamos ler tudo, nós vamos ler alguns versículos, depois nós vamos ir lendo à medida que nós formos desenvolvendo o estudo. Então, João capítulo 17, versículo 10. João 17, 10. Diz assim, João 17, 10: Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós louvamos a Ti, pelo privilégio de podermos cantar louvores ao Teu nome, privilégio de estarmos reunidos aqui, apesar de estarmos reunidos virtualmente, mas foi a forma que nós nos encontramos. Ó Pai, nós Te agradecemos pelos irmãos que estão aqui ouvindo, que estão juntos, e nós Te agradecemos, ó Pai. E aqueles que depois vão estar ouvindo a Tua palavra, pedimos que o Senhor possa estar também com cada um. Abençoa, Senhor, o nosso retorno. Sabemos que nós não temos um impedimento legal, mas ainda temos um impedimento sanitário. E esse realmente é uma coisa que pedimos que o Senhor nos proteja, Senhor. Então, rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, e nos dê a graça de fazermos a Tua vontade. Orienta-nos, ó Pai, dá-nos toda a sabedoria do Senhor para que façamos a Tua vontade. E livra-nos, ó Pai, do mal. Para a honra e glória do Teu nome, confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor governa sobre tudo isso. O Senhor já havia determinado essa pandemia, o Senhor já havia determinado que isso ia acontecer com o mundo. Ó Pai, sabemos que isso é para a Tua glória, mesmo que nós não entendemos agora, mas sabemos que tudo isso é para a Tua glória, porque o Senhor reina, o Senhor sabe todas as coisas e está no controle de tudo. Nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós queremos falar hoje sobre a unidade que nós devemos ter. A unidade com Deus e uns com os outros. Eu vou ser até ousado para dizer o seguinte, irmãos. Uma igreja, ela só vai fazer diferença no mundo quando ela conseguir essa unidade. Essa unidade entre... Só um minutinho. Então, essa unidade que tem entre a igreja, ou seja, uns com os outros, e que tem também com o Senhor. Então nós vamos ver os versículos que nós lemos aqui agora, quando Jesus fala que todas as suas coisas não são, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e eu nele sou glorificado. Então aqui, Jesus está dizendo, olha, aqui há uma unidade entre o Pai e o Filho, e entre o Espírito Santo, que ele colocou o Espírito Santo também aqui, porque o nosso Deus é o Deus triuno. Então ele não tem como se não ser o único, ele é um só Deus. Apesar dele ser três pessoas, mas ele é um só Deus. Esse é um mistério da palavra de Deus. Esse é um mistério que nós cremos nisso, porque as Escrituras afirmam que Jesus é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Mas também afirma que são três pessoas.
E isso na lógica humana não cabe. Na lógica humana nós não podemos compreender três pessoas, para nós três, seria um mais um mais um é três, mas na matemática de Deus, um mais um é um. Ou talvez ele esteja multiplicando, né? 1 vezes 1 vezes 1, aí é um mesmo, né? Então, mas não sei, a matemática de Deus é três pessoas, que na verdade é um só. E a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é perfeita. Ela sempre foi perfeita. Porque eles se coexistem. Eles, quando eu falo a Trindade, se coexiste desde a eternidade, se eu assim posso dizer, eternidade passada, a eternidade que virá. Quando eu falo eternidade passada e futura, estou colocando tempo, na eternidade não tem tempo, mas só para a gente tentar entender aqui, na nossa mente finita, passada em relação ao tempo, né? Ou seja, antes lá, quando Cristo veio, nos tempos dos patriarcas, da criação, antes da criação, eternidade futura seria a volta de Jesus, o arrebatamento, o juízo que Deus vai ter, a tribulação, o reinado de Cristo e assim por diante. Só para nós entendermos, isso aqui vai ser aqui, né, temporal. E depois a eternidade futura, né, que vai ser toda a eternidade para sempre. Só para a gente entender aqui. Mas eternidade é eternidade, não existe tempo. Tanto é que para Deus, hoje é o presente dele. Mas ao mesmo tempo, o presente dele pode ser o dia lá de Abraão, que para nós, no nosso tempo, já passou. Ou já é lá no tempo lá de Jesus Cristo reinando. Tanto é que quando ele coloca as expressões bíblicas, ele coloca para nós aqui que já nos ressuscitou, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, ali é algo que ele fez conosco, ele me incluiu, ele me colocou nessa união com ele, através da morte e ressurreição. Então eu fui unido com Cristo na morte e ressurreição. Então o Senhor Jesus Cristo, ele morreu. Então, eu morri com ele. Todos que creram nele morreu com ele. Ele ressuscitou, ressuscitei com ele. Cristo foi glorificado. Eu fui glorificado com ele. Opa, mas no meu tempo eu ainda não fui. Mas a Bíblia fala que já fomos. Porque ele está no eterno presente. Eu já fui glorificado. Por isso, irmãos, é importante nós entendermos as Escrituras e não entendemos assim com a mente cronológica quando se fala da eternidade de Deus, porque senão a gente não vai entender. Então Deus é o Deus triuno, certo? Perfeito na sua unidade. E nós começamos a ser incluídos nele a partir do momento em que ele se torna para nós o nosso segundo Adão. A Bíblia chama ele de segundo Adão. Ou seja, ele torna aquele homem no qual o pecado pode sair. Então, em Romanos capítulo 5, fala que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também por um só homem o pecado vai sair. Então o pecado só pode sair através de um só homem. Mas o homem que entrou foi Adão. Quando nascemos na carne, nós nascemos com a natureza daquele que nós estávamos unidos, natureza adâmica. Mas quando nós nascemos de novo, nascemos da família de Deus, nós nascemos com a nova natureza, a natureza divina. Por isso, irmão, nós somos filhos de Deus, filhos legítimos. Não é um filho que ele adotou. Apesar que a palavra de Deus usa essa palavra, filhos por adoção. Só um minutinho. Quando ele usa a palavra filhos por adoção, ele quer dizer uma outra, não o sentido aqui de adoção, que nós não éramos filhos e agora somos adotados. Filhos por adoção ali quer dizer
filhos com maturidade. Mas não é nosso objetivo falar sobre isso agora não. Então, mas eu quero mostrar a questão do novo nascimento. Então, quando nós nascemos de novo, ou nascemos de Cristo, nós nascemos realmente na família de Deus. Eu passo a ser filho legítimo de Deus. Por isso, irmãos, a doutrina da perca da salvação ela não cabe nisso. Não tem como conceber se alguém se torna filho e deixa de ser filho. Porque quando eu me torno filho de Deus, eu sou filho de Deus para sempre. Eu entro nessa unidade com Deus, de ser filho de Deus. E filho de Deus, cordeiro com Cristo, veja todas as promessas. Tanto isso é certo, irmãos. E lá em Efésios ele diz o seguinte: quando nós cremos, ele nos dá um penhor, ele nos sela como garantia. Então veja, vamos ler ali, Efésios capítulo 1. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Então, uma vez que eu crio no Senhor Jesus Cristo, diz a palavra de Deus que Ele me sela com o Espírito Santo. Ele me coloca naquela garantia, né? O selo é um selo de garantia, e faz com que o Espírito se torne o nosso penhor. Penhor também é uma garantia. Então, penhora, se você um dia, se você tiver algum bem, uma joia ou uma casa, se você precisar um dinheiro emprestado para fazer um investimento, então se você penhorar aquele bem, suponhamos que você precisa de 100 mil reais e o seu bem vale 150, eles pegam sempre acima do valor. Então você vai conseguir um empréstimo bem abaixo dos juros normais, porque o banco não corre risco nenhum. Porque se você não pagar, ele vai ficar com aquele bem. Certo? Aquele bem se chama penhor. Ok? Então o que Deus fez conosco? Ele deu o Espírito Santo para ser o nosso penhor. O Espírito Santo é Deus. Até que Cristo volte para nos levar. Volte para... aqui está dizendo assim, para nos dar a sua herança, o resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade dele, até que ele venha nos resgatar. Bom, então nós estamos aqui com Deus na pessoa do Espírito Santo, habitando em nós, aguardando Deus na pessoa do Espírito Santo. Então Deus vai cumprir essa promessa então, e ele me deixa a garantia. Se, suponhamos isso é impossível de acontecer, mas suponhamos que ele não cumpre a promessa, e ele não vem nos buscar, eu continuo com o penhor. Então se eu não for com Deus, eu vou ficar com Deus. Veja como a garantia da nossa salvação ela é feita com um penhor, ela é feita com um selo de garantia. Então ela não tem jeito de falar que eu posso perder a minha salvação. Tá? E o Senhor cumpre a sua promessa, né? Então o Senhor diz aqui em João 17 mesmo, né? Em João 14, que era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse, ele enviaria o Espírito Santo, e convém que ele vá para que ele volte e nos leve para ele mesmo. Então ele está fazendo isso. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, vou preparar-vos lugar. Então é assim que ele está fazendo para nós. E então nos deu essa garantia. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, a triunidade está empenhada na nossa salvação. E o versículo 11 agora diz o seguinte: eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Então ele está falando, olha, eles vão continuar no mundo, está falando dos seus discípulos, mas aqui, creio, está incluído nós, porque os discípulos agora já foram.
Então aqueles que vieram a crer. E mais tarde ele vai estar orando por nós, incluindo nós também. Ele disse, então, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então ele que pediu aqui para nós, para nossa proteção. Guarda-os no teu nome. Ele vai dizer aqui que ele, quando estava conosco, estava aqui na terra, ele não perdeu nenhum deles. Então, veja, versículo 12. Ó. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, ele está se referindo aqui a Judas Iscariotes. Então, Jesus, quando estava aqui, então ele fazia essa função de guardar os discípulos, para que eles não se perdessem. Lembra que o próprio Satanás pediu para peneirar Pedro, para provar Pedro a tal ponto? Então, Jesus realmente esteve guardando Pedro. Esteve com ele aqui no capítulo 21, depois nós vamos chegar lá um dia, quando nós vamos estar no nosso prosseguimento, nosso estudo. Deus vai restaurar Pedro, porque ele realmente ficou abalado na sua fé, quando ele negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus faz essa função ainda, antes de ir para os céus, antes de enviar o seu Espírito Santo, ele ainda faz isso de resgatar Pedro, e incluir ele, colocar ele pronto para fazer a obra, dar continuidade à obra que ele começou. Então aqui, meus irmãos, veja que aqui também é uma garantia. Então, eu já não estou no mundo, ele já não está no mundo, mas ele está pedindo para que nós sejamos guardados em teu nome. Então, todos que fomos dados a ele, ora, guardado teu nome que me deste. Então, sejamos todos guardados no nome de Jesus. Então, olha, estou guardado no nome dele. Então, ele me deu o Espírito Santo para que eu ficasse guardado, para que eu não corresse o risco de ser enganado. Na palavra de Deus diz, se não me engano em Mateus, diz o seguinte, que o inimigo vai vir, os falsos profetas virão, diz assim, se possível, eles enganariam até os eleitos. Então esse se possível aqui mostra que o que ele vai fazer vai ser tão extraordinário, tão fabuloso, que vai deixar as pessoas, enganar as pessoas. Então, se fosse possível, ele enganaria até os eleitos. Mas não é possível, porque ele guarda-nos. Nós temos o Espírito Santo que nos esclarece, que abre os nossos olhos, que faz a gente perceber o erro. Daí os irmãos podem dizer, mas quantos irmãos às vezes não se deixam levar pelas heresias, ou se deixam levar pelos falsos profetas? É verdade, e isso é verdade hoje, foi verdade no tempo do apóstolo, foi a verdade nos tempos primitivos, da igreja primitiva. Tanto é que muitas cartas foram escritas exatamente para realmente proteger, para resgatar, para tentar proteger essas pessoas dos falsos mestres. Paulo deixa-nos uma dica muito interessante ali em Efésios 4, dizendo que Deus deu à igreja pastores, mestres, evangelistas, ali fala apóstolo também, para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para que não sejam levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha do que conduzem ao erro. Então ele tem dado para a igreja pastores, mestres, evangelistas, então, tem dado a liderança da igreja exatamente para que a liderança da igreja possa realmente fazer essa função de pastorear. E uma das funções do pastor, pastorear, é proteger a ovelha dos predadores. Então, quando uma ovelha estava ali, vinha um lobo, vinha um urso, vinha um leão, então o que tinha que acontecer? O pastor tinha que defender a sua ovelha. Lembra que Davi fala que ele lutou com o leão, que ele lutou com o urso? E eu creio que ele já estava ali com o poder de Deus mesmo, né? E venceu, mesmo quando jovem. Então ele levava a sua função de pastor, mas o pastor que ele era pastor de ovelha, um animal. Mas ele levava tão a sério que
que realmente enfrentava esses animais ferozes. O mercenário, a Bíblia fala assim, talvez não importaria. Aí eu não vou arriscar minha vida por causa de uma ovelha de nada. Então deixa essa ovelha aí. Mas o bom pastor faz isso, certo? Então, o bom pastor, e agora falando de ovelhas homens, o bom pastor também faz isso. O Senhor Jesus é chamado de bom pastor. Então ele é o supremo pastor das ovelhas. Ele está acima de todos os pastores. Nós também somos ovelhas dele, né? Nós pastores somos ovelhas dele. E ele deixou-nos aqui como pastores para pastorear as ovelhas. E uma das funções nossa é proteger dos predadores. Predadores são realmente pessoas que querem desviar as pessoas da fé, da sã doutrina. Então vem aqueles lobos selvagens, aqueles lobos disfarçados de ovelha e começa já a fazer esse trabalho na mente das pessoas para tentar levá-los para alguma seita. Então isso é uma coisa assim muito clara e isso é importante. Então por isso, meus irmãos, que uma igreja ela tem que ter unidade, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas estão lá no seu canto, passando por seus problemas sozinhas, e às vezes até sendo devorada por predadores com falsas doutrinas, e às vezes a pessoa não chega no pastor, não fala. O pastor deveria conhecer as ovelhas? Sim, o pastor deveria conhecer. Mas a gente só conhece porque, como nós não temos onisciência, né? Nós só conhecemos aquilo que a pessoa se dá a conhecer. Então, se a pessoa não se der a conhecer, nós não vamos poder conhecer, não podemos ajudar. Então, isso aqui é muito importante, que nós façamos esse trabalho. Então, meus irmãos, aí é necessário, então, que nós sejamos unidos numa unidade perfeita. E veja aqui que ele fala assim, para que eles sejam um, assim como nós. Então ele coloca a unidade que há entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, com a unidade que nós devemos ter com Ele e com uns com os outros. Então isso é muito importante. Essa unidade, Paulo levou tão a sério que ele deu o exemplo de unidade, ele deu uma figura da unidade, que é um corpo, que nós somos um corpo. Então, ele dá esse exemplo. Eu sou membro individual de um corpo, e o corpo é de Cristo, o cabeça é Cristo. E cada um de nós somos membros desse corpo. Então, nosso corpo, ele é uma unidade. Nosso corpo, ele não tem como a mão fazer uma coisa, a cabeça fazer outra, e as coisas... Não, nosso corpo funciona como uma unidade. Então eu estou aqui usando a voz, mas a minha mente está envolvida, os meus olhos estão envolvidos, porque eu estou olhando, meus pensamentos estão envolvidos, a minha mão, estou fazendo gestos, estou em pé, então estou usando as minhas pernas, certo? Então estou usando as minhas articulações. O corpo tem essa unidade para cumprir um objetivo. O objetivo agora é fazer esta pregação. É um só. Estou focado num só objetivo. E nós também temos um único objetivo, que é a glória, buscar a glória de Deus. Então, se cada um de nós somos membros do corpo de Cristo, e Deus nos colocou como corpo de Cristo, nos colocou numa igreja local. Então ele chama essa igreja local, porque quando ele faz isso, ele chamou lá para a igreja de Corinto, e ele falou para eles que eles eram o corpo de Cristo. Aquela igreja local. Então a aplicação primeira é para a igreja local. Não é para a igreja universal, que está sendo arrolada lá nos céus. A igreja que tem pessoas de todas as denominações. Essa igreja, ela não se reúne aqui.
Ela não tem como se reunir aqui, porque há diferenças, há problemas em reunir. Então, a igreja universal ela está sendo arrolada nos céus e vai se reunir lá e vamos adorar a Deus lá. Aí sim, aí vai sumir tudo quanto é placa de igreja, as pessoas dizer, não, realmente, vocês estavam certos, a doutrina, vocês estavam certos. Acho que ninguém vai preocupar com a doutrina ali não, sabe por quê? Nós vamos estar todo mundo ali, ó, eu já vou ter arrependido aquilo que estava errado, e eu vou estar realmente querendo adorar a Deus. É isso que nós vamos estar fazendo. Porque eu vou estar numa unidade tão perfeita com Deus, eu vou estar querendo adorar a Deus. Mas Deus quer ver isso aqui numa igreja local. Então, para que todos sejam um, assim como nós somos. Então, Jesus pede, então, por essa unidade. Então, essa unidade, irmãos, é aquilo que vai fazer a diferença no mundo. Somos um com Deus e um com os irmãos. Porque Cristo faz parte dessa unidade, Ele é o cabeça. Então, Deus faz parte desse corpo. Deus está fazendo parte desse corpo. Então, se eu, como membro deste corpo, excluo Deus da minha vida, não tem como eu pensar numa unidade se eu estou excluindo Deus. Se eu não estou buscando Deus, se eu não estou tendo uma vida, se eu não estou buscando uma vida piedosa, uma vida com Deus, de comunhão com Deus. Veja como João expressa isso na sua primeira carta. Primeira carta de João. 1 João, capítulo 1. E ali ele está falando da comunhão que eu tenho que ter com primeira epístola de João. Diz assim a palavra de Deus, olha, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, está mostrando aqui que a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo, é com Deus. E quando eu tenho essa comunhão com Deus, eu ando na luz, então eu vou ter comunhão uns com os outros, conforme o versículo 7. Então, se andarmos na luz, como está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, irmãos, essa questão de manter comunhão, ter comunhão uns com os outros, é uma questão primeiro de eu ter comunhão com Deus. Porque se eu tenho comunhão com Deus, tudo aquilo que é picuinhas, diferenças de opiniões, tudo fica relevado a segundo plano. Eu, por exemplo, posso discordar de você em relação a pensamento político, não tem problema. Podemos discordar. Podemos discordar em algumas outras coisas, mas isso não é a coisa mais importante. Talvez seja importante aqui para esse mundo. Mas esse mundo jaz no maligno, vai passar. Nesse mundo não tem a questão a de direita que é do lado de Deus, a de esquerda que é do lado do diabo. Não. Tanto os de direita precisam de Jesus Cristo, como os de esquerda precisam de Jesus Cristo. Nós como igreja estamos aqui, não é para podermos ficarmos envolvidos na política, porque se eu me envolvo na política e como político de direita, eu não vou ganhar os de esquerda. Ou como político de esquerda, eu não vou ganhar os de direita. Então você tem que ser neutro? Não, não preciso ser neutro. Eu tenho que ter minha posição, minha convicção, e lá no meu voto eu vou colocar lá meu voto de acordo com a minha consciência. Não vou ser neutro, só
que minha luta aqui não é uma luta partidária. A minha luta aqui é outra, minha luta é uma luta espiritual, uma guerra espiritual. A minha cidadania principal não é a brasileira. A minha cidadania principal é a cidadania dos céus. E esse que é o comandante geral desse nosso lá dos céus, ele diz para nós amarmos uns aos outros. Ele diz que nós temos que realmente buscar cada vez mais o interesse uns dos outros. Enfim, ele tem um outro